Hebreus 4, versículo 12, diz assim o texto: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que Deus aplique este texto em nossos corações. Meus queridos irmãos, estaremos falando nesta noite, neste dia da Bíblia, sobre Bíblia, a extraordinária palavra de Deus. Bíblia, a extraordinária palavra de Deus. Não sabemos explicar, humanamente falando, como é que a Bíblia, ela realiza tanta mudança, tanta transformação no coração do homem. Humanamente falando, ninguém consegue entender, ninguém consegue perceber isso, ou entender isso. Mas a própria Bíblia, ela deixa isso muito claro. Eu queria deixar aqui alguns exemplos, a nível mesmo de introdução dessa mensagem. A palavra de Deus, ela é extraordinária porque ela tem o poder de criar. Nós observamos que ela tem o poder de criar. Disse Deus: haja luz e houve luz, lá em Gênesis 1 e 3. O Salmo 33, versículo 9 diz: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem o poder de criar, ela também tem o poder de controlar. O texto de Salmo 147, do versículo 15 ao 18, diz assim: ele envia as suas ordens à terra, e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã, e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas, manda sua palavra e o derrete. A palavra de Deus também, ela persuade. Mas aquele que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Jeremias 23, versículo 28 e 29. A palavra de Deus, ela cumpre os seus propósitos, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que reguem a terra, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55, versículo 10 e o versículo 11. É só uma prova o quanto essa palavra, ela executa mudança, ela é poderosa. O texto que nós acabamos de ler está contido numa epístola, a epístola aos Hebreus, escrita aí por volta do ano 80, o ano 85 do primeiro século. O seu autor é um autor desconhecido. Acontece muitas especulações sobre a autoria do livro aos Hebreus, mas como a Bíblia não deixa isso clara e nem evidente, a gente não pode dizer, não pode afirmar. Mas esta carta, ela foi escrita possivelmente aos judeus que estavam vivendo naquela época e também estavam passando por perseguição. E muitos daqueles irmãos,
eles queriam voltar, retroceder na fé e voltar às práticas do judaísmo, às práticas judaizantes. Então, quando o escritor aos Hebreus escreve essa carta para aqueles irmãos, era com a intenção de encorajá-los, de que eles tivessem ou que permanecessem fiéis ao Senhor e não retrocedessem para um outro evangelho ou voltasse às práticas do judaísmo. Quando você olha para esta epístola, você vai encontrar como tema principal a superioridade de Cristo. A superioridade de Cristo. Como já disse um certo escritor, quando você olha para os 4 evangelhos, você vai encontrar aquilo que Jesus fez, as suas obras, aquilo que ele realizou. Quando você lê a carta aos Hebreus, você vai encontrar aquilo que Jesus está fazendo hoje, aquilo que ele está fazendo hoje. Ou seja, ele é o sumo sacerdote que é superior a tudo e ele está intercedendo por nós diante do nosso bondoso Deus. E dentro da sua epístola, nós destacamos aqui o capítulo 4. É um capítulo onde ele vem falando sobre o descanso de Deus, vem falando sobre o próprio Senhor Jesus, que agora, com a sua vinda, ele é o próprio descanso, é o próprio descanso sabático, e ele, para dar ênfase à palavra de Deus, ele vai destacar o poder da palavra do Senhor. E é sobre este poder, é sobre esta palavra tão extraordinária que nós estaremos abordando neste momento. Por que a palavra de Deus, ela é tão extraordinária? Nós vamos encontrar neste versículo que nós acabamos de ler as razões, as características, porque a palavra de Deus, ela é tão extraordinária, ela é tão poderosa. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta a você também. O que é que a Bíblia ela representa em sua vida? O que é que a Bíblia representa para você? O quanto da sua vida a Bíblia ela faz parte? Isso é muito importante para que cada um de nós respondamos nesta noite. O que a Bíblia ela representa na minha vida, para a sua vida, para a vida de cada um de nós? Pastor, não estou entendendo. Deixa eu tentar ser mais claro. Na hora que eu vou tomar alguma decisão, na hora que eu vou agir, o meu procedimento, a minha vida, o meu viver, eu estou pautando em que as minhas decisões? É na Bíblia ou é em mim mesmo? Ou é nas tendências desse mundo tão doente? O que é que a palavra de Deus, o que é que este livro tão extraordinário, ele representa, interfere na sua vida? Então, a palavra de Deus, ela é poderosíssima, ela é muito importante, ela é muito extraordinária. E o texto que nós acabamos de ler, ele vai mostrar porque essa palavra, a Bíblia, ela é tão extraordinária. E a primeira característica nós encontramos bem no comecinho do versículo de número 12. O texto diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, por que é que ela é tão extraordinária? Porque ela é viva. Porque ela é viva. E sobre essa ideia da palavra de Deus, ela ser viva, por que é que ela é viva? Primeiro, é porque ela jorra do próprio Deus. Ela emana do próprio Deus, que é a própria vida e tem poder de dar vida. É por isso que a sua palavra, ela é viva, porque é a própria palavra do Senhor. É a própria palavra de Deus. Ela também ela é viva, porque ela é vivificante. Ela tem o poder de dar a vida. Para confirmar isso, olha o que é que está escrito em João,
Evangelho de João, capítulo de número 6, e versículo 63. O texto diz assim: o Espírito é o que dá a vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Então, a palavra de Deus, ela é viva porque ela procede de Deus e também ela é vivificante. E ainda tem uma outra coisa interessante. Quando a gente cita essa ideia da Bíblia, ela ser viva, ninguém pode separar essa ideia da Bíblia, ela ser viva, com a pessoa de Jesus Cristo, que no início do Evangelho de João, ele é tratado como o Logos de Deus, a palavra de Deus. A própria palavra. Então, para a gente entender a Bíblia como sendo viva, não dá para separar ela do poder que se encontra na pessoa de Jesus Cristo. É tanto que João, no capítulo 5, versículo 24, ele vai dizer assim: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. O 25, em verdade eu vos digo, que virá a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, verão. Então, a palavra de Deus, ela é viva porque ela procede de Deus, porque ela é vivificante, e segundo até alguns estudiosos, esse texto, quando o escritor aos Hebreus, ele fala, essa própria palavra que ele fala que é viva e eficaz, era como se ele estivesse fazendo referência ao próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira grande característica da palavra de Deus, que torna essa palavra extraordinária, é porque ela é viva. A Bíblia, ela não é igual a uma publicação morta, a um livro que carece de constantes atualizações, de maneira nenhuma. A Bíblia não é apenas um livro que é importante para alguns, mas que pode não ter importância para outro. Quando você lê a história universal, você vai encontrar os escritos do próprio filósofo Platão, que tinha grupo de pessoas que davam a vida para ler os seus ensinos. Mas para outras pessoas, muitas pessoas, o que Platão dizia não teve importância nenhuma. Então, mas a palavra de Deus, ela é importante, ela é relevante, ela é fundamental para todas as pessoas de todos os tempos e também para todas as classes de pessoas sem distinção nenhuma. Eu gosto do pensamento de um comentarista bíblico por nome de William Hendricks. Ele disse: a Bíblia não é uma coleção de escritos religiosos antigos, de tempos passados, mas um livro que fala a todas as pessoas, em todos os lugares e em quase todas as línguas. Ela é viva, ela é viva. A segunda característica que o texto aponta, que faz da Bíblia um livro tão extraordinário, você vai encontrar ainda na parte A do versículo, que diz que a Bíblia, ela é viva e eficaz. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva e também ela é eficaz. Eu fui atrás do conceito desta palavra eficaz. Essa palavra eficaz, ela tem a mesma raiz no grego, no original, da palavra energia. Da palavra energia. E o conceito da palavra energia é a capacidade de algo, realizar um trabalho. Ou seja, é a capacidade de gerar força, é algo que é capaz de gerar força ou uma capacidade de um corpo executar um trabalho. Deixa eu ver se eu sou mais preciso. Energia é a capacidade que um corpo que é influenciado sobre um corpo, que faz com que esse corpo execute um movimento
ou uma ação. Então, é essa energia, é essa força, é esse poder de Deus, a Bíblia, que faz com que ela promova mudança no homem, na sua maneira de agir. A ideia do escritor aos Hebreus falar que a Bíblia ela é eficaz, dá a entender que há uma diferença entre uma coisa ela ser viva, para ela ser viva e eficaz. Você pode estar vivo, mas de uma maneira dormente, de uma maneira que não execute quase que movimento nenhum. Existem determinadas coisas que aparentemente estão vivas e que não se movem. Tem determinados animais que conseguem hibernarem boa parte do ano, estão vivos, mas não executam função, ação nenhuma. A Bíblia ela é diferente. Ela, além dela ser viva, ela também ela é eficaz, ela promove mudança, ela executa mudança no coração do homem. Que eu estarei até falando um pouco mais sobre isso na frente. Através da Bíblia, as pessoas, elas sofrem mudanças. É por isso que ela é eficaz. A Bíblia não é apenas para ser lida como se fosse um livro qualquer, como se os seus ensinos não fizessem diferença nenhuma. Ela é poderosa, extraordinária, porque ela muda corações. Ela muda corações. Nós temos como exemplo aqui na nossa região de um cantor evangélico que no passado, há mais de 30 anos, fazia parte de um grupo de bandidos, de um bando de malfeitores. E, através da sua prisão, na prisão, ele recebe um Novo Testamento. Ele recebe o Novo Testamento pelos nossos queridos Gideões Internacionais do Brasil. E lá naquela cela, naquela solitária, naquele lugar trancafiado, ele lê a palavra de Deus e aquela palavra, ela foi eficaz na vida daquele malfeitor, transformando o seu coração e hoje ele é usado para a glória do nosso bondoso Deus. Quando Paulo escreve a sua segunda carta para Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Instruir em justiça. Há pouco tempo atrás, nós falávamos sobre a reforma protestante. E eu falei, inclusive eu preguei sobre o sola a Escritura, e disse para os irmãos que foi a partir do momento que a Bíblia chegou nas mãos do povo, a partir do momento que o povo ele tem o contato com a Bíblia na sua língua, aquela Bíblia ela foi responsável por uma das maiores transformações passadas no meio do cristianismo. Uma reforma que mudou a história do cristianismo nas últimas décadas, nos últimos séculos. Foi quando esta palavra, a palavra de Deus, ela teve ao alcance do homem. Ela teve ao alcance do homem. Vamos continuar ainda trazendo uma outra característica da Bíblia. O texto diz assim: porque a palavra de Deus é viva, a primeira característica, é eficaz, a segunda, e diz que ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A Bíblia, ela é afiada, ela é cortante, E quando o texto, ele traz a ideia da Bíblia ser comparada, usando aqui uma metáfora com a espada, mas especificamente com uma adaga, uma espécie de espada que é amolada dos 2 gumes. A ideia aqui, nós encontramos pelo menos
3 funções dessa palavra em sendo cortante. Ela é cortante no que diz respeito, ela sendo juiz e julgamento para o próprio povo de Deus, porque deixe-me dizer aqui uma coisa, quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, que você vai encontrar a Bíblia, a palavra de Deus sendo comparada a uma espada, a gente está ali vendo a armadura que o cristão deve ter para que ele lute contra as hostes, contra todo o mal. A ideia que se passa é que a Bíblia, ela é a palavra de Deus apenas como uma arma de defesa, ou apenas como uma arma para se atacar. Mas quando você vai ler a Bíblia, você vai encontrar também que a palavra de Deus, ela é a espada cortante usada até contra aquele que usa ela na sua mão. Olha aqui o que diz Isaías 49:2. E fez a minha boca como uma espada afiada, escondeu-me sobre a sombra da sua mão, e fez-me como uma flecha polida, e me encobriu com a sua aljava. Isaías 49, versículo 2. É Isaías dizendo, a palavra que o Senhor me revelou, que me deu a missão de passar para o povo de Israel. Essa palavra, ela é uma espada cortante, afiada, contra o próprio povo de Israel. A ideia que traz o texto é que tem momento que a palavra de Deus, ela é cortante, ela é afiada, até mesmo para aqueles que estão a usando, ou seja, para o próprio povo de Deus. Tem momentos que a gente, eu acho que deve ser, não é só momento, mas quando nós lemos a palavra de Deus, eu acho que antes dela cortar os outros, ela nos corta primeiro o caso. Os pregadores aqui presentes, vocês sabem disso. Quando a gente está preparando um sermão, pastor Neemias, a primeira pessoa a ser afetada pelo sermão é o próprio pregador. A espada nos corta primeiro antes de cortar os outros. Então a ideia aqui do texto, da palavra de Deus, ela ser cortante, não é somente cortante para cortar os outros. É igual a uma espada que tem 2 gumes, que corta para lá e corta para cá também. Além dessa palavra, ela ser juízo e julgamento de Deus para aqueles que estão com ela na mão, ela também é juízo e julgamento severo de Deus para aquelas pessoas que não querem saber do Evangelho, para aquelas pessoas que desprezam a Bíblia e desprezam os seus ensinamentos. Paulo, quando vai escrever a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ele diz, pois a palavra da cruz é insensatez, em algumas versões diz loucura, para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Lá em Apocalipse 2:16, olha o que é que diz, portanto, arrepende-te. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. E também a espada, como sendo cortante, afiada, ela além de ser juízo e julgamento de Deus para o próprio povo de Deus, é também juízo e julgamento para aqueles que desprezam a palavra de Deus. Um dia, aqueles que desprezarão a palavra de Deus, um dia a própria palavra de Deus vai condená-los. E também, esta palavra sendo viva, ela sendo afiada, ela também é uma arma de defesa na mão daqueles que servem ao Senhor. E aqui, Efésios 6:17, diz assim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mostrando que a palavra de Deus é uma arma de defesa. A Bíblia é uma arma de defesa para combater as hostes, os perigos nas regiões, os perigos na área espiritual. Então, em Efésios 6 que lá você vai encontrar a armadura do crente. E lá a armadura do crente, lógico que a armadura de Deus dada ao crente.
Assim como uma adaga, ela corta dos dois lados, a palavra de Deus é uma arma usada tanto como punição, como também proteção. Uma outra característica ainda da palavra de Deus diz que essa palavra, ela além dela ser afiada, além dela ser eficaz, além dela ser viva, essa palavra também, ela é penetrante. O texto vai dizer assim, e penetra até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus, ela é penetrante. E diz que penetra a ponto de dividir alma e espírito. Quando o texto fala que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é penetrante, é que nos leva a pensar que diante da palavra de Deus não existe nada encoberto. Ela penetra ao mais profundo do nosso ser, em todas as áreas da nossa existência, seja ela física, mental, espiritual. É o que o autor está enfatizando aqui. Você pode até usar esse texto para defender a composição tricotômica do homem, que eu não vou falar disso aqui, mas a ideia do texto é que ele consegue penetrar no homem, naqueles lugares aonde ninguém mais consegue ir. Ele consegue, a palavra de Deus, ela consegue penetrar. E que diante de Deus não tem nenhuma área escondida. Ela consegue chegar aonde ninguém chega. Ela consegue chegar no coração que aparentemente o instrumento mais cortante não chegaria. É tanto que talvez você já conheça, ou já deve ter conhecido, algumas pessoas que hoje são crentes, são servos de Deus, e você, pai, eu fiquei pasmo, porque na mudança que aconteceu na vida de fulano e tal, um homem daquele, com o coração duro daquele jeito, hoje em dia é um crente, hoje em dia é um servo de Deus, hoje em dia foi transformado, porque ele foi penetrado, não tem nada que impeça a palavra de Deus de penetrar. E olhando para esse texto, a gente poderia lembrar daquilo que Deus fez no coração de Zaqueu. Você vai encontrar a história de Zaqueu lá em Lucas, do capítulo de número 19. Lucas 19, do versículo 1 ao versículo 10. Jesus, ele passa numa determinada localidade. Zaqueu, por ser pequeno e em virtude da grande multidão, ele sobe em uma árvore para ver Jesus passar. Aquele homem que era um cobrador de imposto, era um camarada ladrão, era um camarada desonesto, era uma pessoa malquista na região onde ele morava, era um camarada que só dava valor ao dinheiro, era um camarada com um coração terrível. E ele foi transformado, recebeu Jesus na sua casa e teve o seu coração penetrado pela palavra do Senhor. E ele chegou para Jesus e disse, olha, a partir de hoje, se eu fiz mal a alguém, se eu defraudei alguém, eu vou devolver quadruplicado, aquilo que era mal em mim, acabou, porque a minha alma, o meu ser, foi penetrado pela palavra de Deus. E aqui, se eu perguntasse quem já foi aqui penetrado com a palavra de Deus, poucas pessoas iriam ficar com seus braços cruzados. Porque cada um de nós, um dia, estávamos condenados a ir para o inferno. Nós estávamos longe de Deus, andando uma vida totalmente desequilibrada, destruída, contaminada com o pecado. Mas os nossos corações, eles foram alcançados pela graça divina, pelo poder dessa palavra, e hoje você está aqui louvando e bendizendo ao nome desse Deus tão poderoso.
tanto a vida corporal ou espiritual, são escrutinadas. Palavra difícil, né? Escrutinada. Mas eu queria deixar para você. Escrutinar ou escrutinada significa examinada com atenção, com minúcia, a fim de se descobrir, perceber, reconhecer, esquadrinhar e sondar. É isso que a palavra de Deus ela faz. Ela escrutina, ela sonda, ela penetra, ela vai muito profundo, aonde a gente não poderia de maneira nenhuma chegar. A palavra de Deus, ela vai aonde o marido não vai. A palavra de Deus, ela penetra lá no fundo do coração, aonde a esposa não penetra, aonde o amigo não penetra, aonde o psicólogo, por estudioso que chega, não pode chegar. Mas a palavra de Deus, ela chega, ela faz mudança, ela transforma e liberta as pessoas. E por último, a palavra de Deus, ela também é discernidora ou julgadora. O versículo, na parte final do versículo, vai dizer assim: penetra a ponto até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A ideia da palavra ela ser discernidora, posso até também dizer reveladora ou julgadora, é a capacidade de perceber até as intenções dos pensamentos e as inclinações do nosso coração. As intenções do coração. Somente a palavra de Deus, ela pode mudar decisões no coração do homem, quando essas decisões, elas eram contrárias à vontade de Deus. A ideia da palavra de Deus, ela ser discernidora, julgadora, ela vai julgar as intenções do coração. É que essa palavra, ela é capaz de mudar decisões contrárias àquelas decisões que Deus, Ele determinou para as nossas vidas. Deixa eu ser mais claro. A ideia da palavra de Deus, ela discernir até as intenções do nosso coração, é o poder que ela tem de mudar os meus conceitos, que eu pensava que estava certo, e esses conceitos, eles são mudados não pela força, não pela imposição, mas pelo poder regenerador da palavra, que esses meus pensamentos, as minhas inclinações, as minhas concepções, elas são mudadas e agora elas passam a existir e são de acordo com a vontade do nosso Deus. De acordo com a vontade do nosso Deus. O Salmo 119, versículo 105 diz: a tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Eu estive pregando numa comunidade chamada Pedra Branca, que fica, eu acho que, não sei se dá uns 15 a 20 quilômetros de Mossoró, vindo em direção a Podi, bem pertinho ali de Jucuri, e eu estive lá naquela comunidade pregando 2 dias, numa congregação da Igreja Batista. Isso aí já faz, eu acho que uns 5 anos. Uns 5 anos. Preguei lá e foi aquela bênção, o local, aquela congregaçãozinha pequena, 10, 15 crentes, e preguei, foi uma bênção, o pessoal me receberam muito bem e vim embora. Estive agora em Mossoró, há poucos meses, e conversa vai, conversa vem, chegou uma pessoa para mim e disse: o senhor está me conhecendo? Eu disse: não, senhor. Ele disse: pois eu lhe conheço. E eu já tive muita raiva de você. Ele disse: foi mesmo? Foi. Eu disse: quem é o senhor? Eu disse: olha, você pregou lá em Pedra Branca, há uns 5 anos atrás,
E você pregava a palavra de Deus e olhava para mim assim e apontava com o dedo. E você acusava os meus erros. E eu saí daquela igreja brigando. Cheguei em casa, eu tinha sido convidado pela minha esposa para ir para o culto. Cheguei em casa para minha esposa e disse: eu nunca mais eu vou àquela igreja. Eu não gostei daquele pregador, eu não gostei da maneira que ele pregava. Ele olhava para mim assim, apontava o dedo e apontava os meus erros. Eu disse: e aí? Ele disse: hoje eu sou dirigente daquela igreja. E hoje, depois de 5 anos, eu e minha esposa, nós somos dirigentes daquele trabalho, porque aquele homem, achando bom ou achando ruim, mas ele ouviu a palavra de Deus, e o poder daquela palavra mudou as suas concepções. E hoje ele é um líder, é um servo de Deus, concordando com aquilo que outrora ele estava condenando. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de mudar, de ir ao mais profundo dos nossos corações e perceber até as inclinações, até os pensamentos estão desnudos diante da palavra de Deus. Você pode até esconder o que você pensa, o que você é, de todo mundo, mas diante da palavra de Deus, diante do Senhor, tudo está muito claro, tudo está muito evidente. Então, que Deus aplique essa porção em nossos corações. E gostaria de dizer, de afirmar como conclusão: portanto, a palavra de Deus, ela é extraordinária porque ela é viva e atual, é poderosa e eficaz, e é intacta e imutável, embora escrita em tempos e cultura das quais nós estamos bem longe. A palavra de Deus toca o homem hoje. Deus dirige-se ao homem na totalidade da sua existência. E o homem é incapaz de escapar ao impacto da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Use a sua Bíblia. Use a sua Bíblia. Leia. Gaste tempo, ou melhor, use o seu tempo para ler essa palavra, que ela fará mudanças extraordinárias no seu coração.